E o Ronaldo Fenômeno procura investidores para colocar dinheiro no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Memphis Depay, com retrospecto horroroso em clássicos. Por falar num clássico, tem São Paulo e Corinthians na noite desse sábado e eu queria te contar sobre um longo tabu a favor do tricolor diante do Timão. Você sabia que os 6 milhões que o Corinthians gasta por mês com Memphis Depay seriam suficientes para pagar salários de várias estrelas rivais do Timão? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema. Para completar, situação de André Sanches cada vez mais delicada no Corinthians. Quero te atualizar também sobre o Corinthians, que atrasou o pagamento de um acordo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O Timão pode sofrer um transfer ban. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que não conseguiu fazer o pagamento da primeira parcela de um grande acordo na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O prazo venceu na quinta-feira às 23h59. E a consequência desse não pagamento é o transfer ban, aquela famosa e temida proibição na inscrição de atletas, mas o Corinthians assegura que ainda tem um pouquinho de tempo para fazer essa quitação. De fato, a data final para o pagamento dessa parcela de 4,5 milhões de reais era o dia 17, quinta-feira. Só que o Corinthians precisa apresentar para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas o comprovante do pagamento na próxima terça-feira, dia 22. Então, na visão do Corinthians, existem mais esses dias para que busque-se a grana e pague-se os 4,5 milhões de reais, que se referem a um grande acordo coletivo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução e Disputas com todos os credores que cobravam dinheiro do Corinthians nessa corte. Nesse bolo existem atletas de futebol, clubes, empresários, entre outros. Essas parcelas serão pagas ao longo de 6 anos, de forma trimestral. Um baita acordo para o Corinthians, garantindo uma série de vantagens e economia. Importante destacar que o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, com quem conversei na noite dessa quinta-feira, ficou irritadíssimo por não ter recebido a parcela que teria direito dentro desses 4,5 milhões de reais, referente à venda do Ranieri. Cristiano Dresch prometeu nessa sexta-feira encaminhar um pedido para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para que o Corinthians seja punido com o transfer ban. Repito, na visão do Corinthians, o prazo final é da próxima terça-feira e até lá o presidente Osmar Stabile assegura que conseguirá dinheiro. Bora falar agora sobre Memphis Depay na comparação com os salários de atletas do Brasil e do exterior. Queria te ajudar a entender o que representam os 6 milhões de reais por mês que o holandês custa ao Timão. Para começar, importante destacar que o salário do Memphis no Corinthians equivale ao salário de Rodrigo, atacante brasileiro do Real Madrid e que é pretendido nesse momento por Manchester United, Manchester City e Arsenal. Só para vocês entenderem a grande diferença, enquanto o Memphis recentemente foi especulado no Besiktas e ponto final. O Memphis com seus 6 milhões de reais por mês de custo. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas, além de uma série de mordomias, como o hotel mais chique de São Paulo, segurança, carros blindados, até direito a uma pessoa que cozinha para ele. Todo esse pacote custa 6 milhões de reais mensais. Pois bem, o custo do Memphis dentro da folha salarial corintiana, só o Memphis equivale a 20% de todo o custo da folha salarial do Corinthians por mês. Mas fui além e quis comparar o que seria possível pagar em salários com estrelas de outros clubes do futebol brasileiro, juntando esses 6 milhões de reais. Dá para colocar, por exemplo, nesse pacote Lucas Moura, atacante do São Paulo, Rafael Veiga, meia do Palmeiras, Arrascaeta, craque do Flamengo, e Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O mais maluco vem agora, se a gente somar Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Rafael Veiga, 1.800.000 por mês, Arrascaeta, 1.100.000 reais por mês e Caio Jorge, 1 milhão de reais por mês, a gente chega a um valor de 5.700.000, ainda menor do que os 6 milhões de reais mensais que o Memphis custa ao Timão. Nem Neymar ganha tanto quanto o Memphis. O salário do craque santista na carteira é de 4,5 milhões de reais, ele se beneficia de bônus e acordos comerciais. Tudo que o Santos fecha com patrocinadores tem um percentual destinado ao Neymar. Como o Memphis Depay não tem a mesma capacidade de atração
de investidores e de mercado publicitário, ele não conseguiu esse direito no Corinthians. E você, o que pensa sobre todos esses valores que eu citei agora? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião. Deixa seu like, se inscreve no canal. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, situação de André Sanches, cada vez mais complicado, o ex-presidente do Timão. Foi na última segunda-feira, passou por um momento de dificuldade, o COR e o Conselho de Orientação sugeriu que se discuta uma punição ao Andrés por ter utilizado o cartão corporativo para bens pessoais enquanto presidente do Corinthians. Nessa sexta-feira, o Movimento Corinthians Grande, importante grupo político no Parque São Jorge, entrou com um pedido de desligamento de André Sanches do Conselho Deliberativo. Se esse pedido for aprovado por membros do Conselho Deliberativo, no momento seguinte, ele terá o pedido de exclusão do grupo de sócios do clube. Dessa maneira, um dos presidentes mais importantes da história alvinegra pode nunca mais participar de qualquer coisa política. Sei que muito torcedor do Corinthians adoraria que essa história acontecesse. Só para completar, o Movimento Corinthians Grande afirma que o pedido se baseia no fato de... O pedido de afastamento se baseia no Estatuto do Clube e também na Lei Geral do Esporte e no Profut, por gestão irregular e temerária. As últimas duas do Corinthians, Hugo vai passar por cirurgia devido a uma hernia inguinal, eu me refiro ao lateral e não ao goleiro. Já Maicon, o volante, sofreu lesão muscular e ninguém no Corinthians divulgou se a lesão é grave, se não é grave, qual o tempo de recuperação para o atleta. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que defende um longo tabu em partidas contra o Corinthians, e eu trago esse tabu justamente no dia em que São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi em jogo do Campeonato Brasileiro, partida marcada para as 21 horas. Pois bem, São Paulo não perde para o Corinthians há 6 jogos. Nesse período são 5 vitórias do São Paulo e um empate, todas as 6 partidas com presença de Lucas Moura, que marcou 4 gols desses 6 jogos. Você sabe que o Lucas Moura será desfalque nesse sábado, ele passou por uma nova intervenção médica nessa sexta e só deve voltar a partir de 6 de agosto. A última partida do São Paulo sem Lucas Moura contra o Corinthians terminou em derrota. Foi justamente a última derrota do São Paulo para o Timão. São Paulo que nos últimos 8 anos contra o Corinthians no Morumbi tem apenas 2 derrotas. A mais recente delas já nem faz tanto tempo, em 2023, janeiro de 23, Campeonato Paulista, derrota por 2-1 com 2 gols de Adson, o gol São Paulino marcado pelo Luciano. A pergunta que eu deixo para você é, com o São Paulo uma posição à frente do Z4, o Tricolor vence o Corinthians nesse sábado? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no Timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2,5 bilhões de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4,5 milhões de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é, você está satisfeito
com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e contar também no seu palpite para São Paulo e Corinthians. Pedrinho emprestado. Vamos falar sobre o Pedrinho? Hoje o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Pedrinho do Shakhtar e que o Mantuan do Zenit estariam na mira do Corinthians. E aí tem um pouquinho de contradição da parte do Fabinho Soldado, porque o Fabinho disse que não gostaria de trazer jogadores que já passaram pelo clube, né? Essa justificativa foi dada em relação ao Romarinho, mas em contrapartida fica essa questão do o Mantuan e o Pedrinho podem voltar, mas não vão voltar. Conversei com um dos empresários do Mantuan, disse que o Corinthians não procurou e mesmo que procurasse não teria dinheiro para comprar o Mantuan do Zenit. Em relação ao Pedrinho, eu conversei com o Will Dantas. O Will disse que não vê nenhuma possibilidade de o Pedrinho sair do Shakhtar e contou que na semana passada o Inter Miami chegou a fazer proposta para comprar o Pedrinho, mas que não houve a intenção de fazer o negócio, tá? Nicola, boa noite, tudo bem? Percebi que o Dorival não está feliz com a contratação dele. Tenho a impressão de que não queria o Corinthians e a pedida alta de salário dele, ele achou que o Timão não aceitaria. Davi, eu tenho uma outra impressão, embora eu respeite a sua percepção. Eu tenho a impressão que o Dorival Júnior não tem a cara do Corinthians. E quando eu falo em cara, eu falo em pegada, em estilo. O Dorival é aquele cara mais low profile, não gosto de falar em inglês, né? Mas é aquele cara mais na dele, mais introvertido, não é aquele cara muito expansivo. E no Corinthians exige-se que o cara seja para cima, que o cara seja exigente, cobre raça. Não me parece que o casamento entre Dorival e Corinthians vá muito longe. Na noite de ontem, lá no Arena SPT, com Benja, com Mano, Kleber, Mauro Betting, ontem a gente recebeu também o Barolo e o MC Davi, eu fiquei com a impressão de que, eu contei, eu opinei que se a coisa não melhorar em termos de resultado e o Corinthians cair para o Palmeiras na Copa do Brasil, eu acho que a era Dorival Júnior vai se encerrar com a eliminação na Copa do Brasil na fase de oitavas, tá? Mas aí é mais uma percepção do que uma informação. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Coringão, o maior clube brasileiro, o maior clube do mundo. Então, rapaziada, chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do Coringão, o Timão. Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima.